Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Este conteúdo, Formas de Energia, do capítulo 2 do Shapiro, Princípios de Termodinâmica para Engenharia, 7ª edição, faz parte da nossa disciplina de Termodinâmica. Neste vídeo vou apresentar a resolução de um exercício em que o conjunto cilindro-pistão vai percorrer um ciclo termodinâmico por meio de 3 processos em série. Então vamos à resolução. O problema pede para a gente considerar esse ciclo termodinâmico. Lembrando, o que é um ciclo termodinâmico? É um ciclo que inicia em um estado termodinâmico 1, passa para um estado termodinâmico 2, do 2 passa para o 3, do 3 volta para o 1. Quando ele inicia e termina no mesmo estado termodinâmico, nós temos um ciclo termodinâmico. Para esse caso em particular, ele sai do estado termodinâmico 1 com um volume 1 e uma pressão 1, V1, P1, e um valor de energia interna 1, sofre compressão do estado 1 para o estado 2, então vê que o volume de 1 até o estado 2 ele é diminuído, né? No estado 2, ele tem uma pressão maior, P2, do que P1, com volume menor, só que com a energia interna igual à energia interna de 1, certo? Do estado termodinâmico 2 para o estado termodinâmico 3, vejam que a pressão, ou que o volume fica igual. Então, o volume V3 é igual ao volume V2 e uma energia interna 3, sendo que nesse nível aqui, 3, a pressão P3 é igual à pressão P1, tá? Então, aqui nós temos um ciclo termodinâmico, no caso, o conjunto é um cilindro-pistão percorrendo o ciclo termodinâmico, passando por, através de 3 processos em série. O que é dado dado em relação a esse ciclo termodinâmico? O problema nos dá que o trabalho do ciclo termodinâmico, ele é negativo de 8,3 kJ. Uma outra consideração que a gente vai fazer é que não existe variação de energia cinética, não existe variação de energia potencial dos estados termodinâmicos. Então, o que a gente vê aqui inicialmente aqui para que você tenha o equilíbrio termodinâmico em cada estado, é justo a gente considerar que a variação no equilíbrio de cada... quando ocorre a variação e ocorre o equilíbrio de cada estado termodinâmico, o eixo aqui, ele estaria na mesma altura, então não teria variação de energia potencial para o sistema, e ele está considerando também que a variação de energia cinética não existe, quando ele muda do estado termodinâmico 1 para o 2, do 2 para o 3, e do 3 volta para o 1, certo? O que é que ele pede para determinar? Ele pede para a gente determinar, na letra A, qual é o volume do estado termodinâmico 1 em metros cúbicos. Na letra B, ele pede para determinar qual é o trabalho realizado quando ele sai do estado termodinâmico 1 e vai para o 2 em kJ, e qual é o calor do estado em kJ quando ele sai também do estado 1 para o 2. E, por fim, pede para que a gente avalie se esse ciclo termodinâmico ele pode ser de potência ou de refrigeração, com base nos dados que a gente tem. Então, uma primeira consideração que a gente tem que fazer é que, independente do estado termodinâmico que está, a gente está avaliando o sistema gás, que é o que está aqui dentro do conjunto cilindro-pistão, certo? Então, todos os estados termodinâmicos, a gente está avaliando o que está aqui dentro, ok? Então, uma primeira consideração é que o sistema é o gás contido no conjunto cilindro-pistão. Uma segunda consideração é que o único trabalho que esse sistema, seja no estado 1, 2 ou 3, ele está realizando é o trabalho de expansão e compressão de um fluido. Veja que inicialmente ele está no estado 1 e vem para o estado 2. Quando ele vem para o estado 2, existe um movimento de fronteira sobre o sistema. Então, o que está acontecendo aqui é um trabalho. Do 2 para o 3, a gente vai ver que não tem trabalho, pois o volume não variou, né?
E do 3 para o 1, ele novamente, quando ele sai daqui para voltar para o 1, ele precisa se expandir. Então, necessariamente, ele tem que realizar trabalho. Trabalho aqui é positivo, é feito pelo sistema, né? Então, aqui no caso, único trabalho é o de expansão ou compressão do fluido, certo? E, por fim, a gente pode considerar que, como já foi dado, né, que não vai existir variação da energia cinética nem variação da energia potencial no nosso sistema. Isso vai ser importante na hora que a gente estiver avaliando toda a energia do sistema, certo? Então, vamos aqui para a primeira questão, letra A. Ele pede para a gente determinar quem é o volume em 1, né, no estado termodinâmico 1. Veja que, para a gente determinar o volume do estado termodinâmico 1, a gente pode procurar no ciclo se existiu algum desses processos, da passagem de um processo para o outro, em que a pressão foi constante, que fica mais fácil para a gente resolver aquela trabalho igual a integral de volume 1, volume 2 de PdV, porque aí o nosso P ele fica constante. Então, se a gente avaliar, é justamente quando ele sai do processo 3, do estado termodinâmico 3, para o estado termodinâmico 1. Veja que a pressão permanece constante. Então, se eu fosse avaliar o trabalho de 3 para 1, seria a integral de V1, de V3 até V1 de P dV. Como o P é constante, o que eu preciso calcular aqui seria P V1 menos V3, ok? Então, quem seria o meu V1? Simplesmente seria trabalho 3,1 dividido pela pressão, que no caso aqui pode ser pressão 1 ou 3. Para poder facilitar, vou colocar a pressão que foi dada aqui, né, P3. 3, passa para lá, mais o volume 3, que também foi dado, certo? Então, resolvendo isso aqui, eu tenho que o trabalho 3,1, ele foi dado aqui também, né, no processo. Quando ele sai de 3 para 1, ele realizou o trabalho. Foi de 10.500 joules, dividido pela pressão de 140 mil PA, deixa eu ver aqui, mais o volume em 3. O volume em 3 foi 0,028 metros cúbicos. Porque eu já transformei aqui de quilojoules para joule e de kPa para PA. Porque aí eu posso somar aqui o que vai aparecer, que no caso aqui seria o volume, tá? Então, resolvendo isso aqui, eu teria, deixa eu só confirmar aqui, o valor, um volume de 0,103 metros cúbicos. 0,103 metros cúbicos, ok? Então, a gente consegue resolver aqui a letra A através da informação do conceito de que trabalha a variação de volume na pressão vezes a variação dV, né? Então, para a pressão constante, fica mais fácil da gente resolver, ok? Primeira questão, letra A, está resolvida. A letra B, ele pede para a gente determinar quem é o trabalho de 1,2 e quem é o calor de 1,2. Para isso, uma forma da gente resolver essa questão seria olhando para o trabalho do ciclo. Então, quem é o trabalho do ciclo? Trabalho do ciclo é o somatório de todos os trabalhos. Então, seria o trabalho realizado quando ele saiu de 1 para 2, mais o trabalho realizado quando ele saiu de 2 para 3, mais o trabalho realizado de 3 para 1. Algumas informações aqui a gente já tem. A gente foi dado pelo problema o trabalho quando ele saiu de 3 para 1. Ele realizou o trabalho, ele expandiu a fronteira, ele saiu daqui desse estado 3 e foi para o estado 1. Veja que houve uma expansão da sua fronteira, ele saiu de V3 para V1. Por outro lado, quando ele sai aqui do V2 para o V3, pelo gráfico aqui,
não há variação de volume. Se não há variação de volume e a única possibilidade de trabalho para esse processo, para esse ciclo, seria justamente a expansão dessa fronteira ou a contração, nesse caso de cá, a gente pode simplificar e dizer que nosso trabalho 2,3 é zero. Com isso, eu posso calcular o meu trabalho 1,2 como? Considerando o trabalho do ciclo, que foi dado também no problema, menos o trabalho de 3,1, ok? Nesse caso aqui, eu tenho que o trabalho do ciclo foi dado por menos 8,3 kJ, menos, aí sempre minha sugestão é, coloca o sinal do problema e verifica qual é o valor que foi dado do trabalho 3,1. O trabalho 3,1 é positivo ou negativo? Foi dado que o trabalho 3,1 era positivo de 10,5 kJ. 0,5 kJ. Ou seja, positivo vezes negativo dá negativo. Então, o trabalho 2,1, ele fica no valor de menos trabalho 1,2, perdão. Fica em menos 18, só confirmando aqui, 0,8 kJ. Opa. Opa. 18 kJ. Ok? Bom, trabalho 1,2 a gente já tem. O que a gente precisa agora é calcular o calor 1,2, né? O quanto foi gasto de calor. Para isso, o que é que a gente avalia? A gente avalia quem foi a energia, a variação de energia de quando ele saiu de 1 para 2, ele é representado pelo calor 1,2 menos o trabalho 1,2, ok? Isso aqui seria a nossa definição lá de primeira lei, considerando um ciclo fechado, um sistema fechado. Lembrando, esse sistema é fechado porque não está entrando nem saindo massa. As únicas possibilidades que a gente tem são de realizar calor, de entrar e sair calor, de realizar ou do sistema realizar ou sofrer trabalho e de ter variação de energia interna aqui, além das variações de energia cinética e potencial. Bom, a gente lembra também que quem são as energias que representam essa energia aqui. Essa variação de energia é representada justamente aqui pela variação da energia interna, de 1 para 2, mais a variação de energia cinética de 1 para 2, mais a variação de energia potencial de 1 para 2, que seria igual ao calor de 1 para 2, menos o trabalho de 1 para 2. Bom, lembrando, né, que o próprio problema considerou que as variações de energia cinética e potenciais, quando ele sai de um processo para o outro, né, de um estado termodinâmico para o outro, são iguais a zero. Então, aqui, eles são desconsideradas. E uma outra simplificação é que, no nosso caso aqui, o problema já deu que, no caso, a energia interna de 1 seria igual à energia interna de 2. Então, a única coisa que a gente teria aqui é que essa energia interna também seria igual a zero. Não houve variação da energia interna. No final das contas, quem é Q de 1,2, ele é simplesmente trabalho de 1,2, que no caso aqui vai ser igual a menos 18,8 kJ. 18,8 kJ. Opa. Ok? Então, dessa forma, a gente consegue identificar quem é o Q1,2 e quem é o trabalho 1,2. Bom, uma coisa que a gente já pode responder aqui, antecipando, né? Antecipando não, respondendo. A pergunta é, para esse ciclo termodinâmico saindo de 1 para 2, de 2 para 3 e voltando de 3 para 1, fechando o ciclo termodinâmico, se esse ciclo poderia representar um ciclo de potência ou um ciclo de refrigeração. E aqui eu lembro a vocês que, qual é a característica, deixa eu tentar descer aqui minha... A característica do ciclo de potência. A característica do ciclo de potência é que você pega um Q que entra, né?
uma fonte de calor para a sua máquina. Essa máquina produz trabalho, produz trabalho positivo, e ao mesmo tempo, né, você fornece calor, e ao mesmo tempo ele rejeita o que sai? Rejeita calor para o ambiente, certo? Veja que esse ciclo termodinâmico aqui, no caso aqui de potência, o trabalho do ciclo ele teria que ser positivo. Então, de certeza, esse aqui não pode representar um ciclo termodinâmico de potência. Se ele fosse de refrigeração, o que é que a gente teria? A gente teria justamente o contrário. A gente teria a máquina, no caso o ciclo de potência, para que ela funcione, ela precisa tirar que entra, é o calor do corpo no ambiente refrigerado. Para isso, ele precisa colocar, deixa eu ver se ele precisa realizar trabalho sobre o sistema, então esse trabalho aqui é negativo, e para isso ele rejeita uma quantidade de que sai? De calor, certo? Então vejam que a característica do ciclo de refrigeração é que o trabalho do ciclo, deixa eu colocar aqui mais fácil, ciclo, né? Para não ter erro, do ciclo, é que ele tem que ser negativo. Então a única possibilidade comparada com o ciclo de potência é que esse ciclo, por ele ser um ciclo negativo, é que ele seja um ciclo de refrigeração. E com isso a gente consegue responder as 3 questões. Ok? Bom, por essa questão é isso. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe para poder comentar. Não. Então, até o próximo vídeo. Deixa eu encerrar aqui a gravação.